Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao Resumo com o Bernardo de hoje, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Dia de bastante agitação no mundo, os mercados hoje foram para uma loucura e Bovespa aqui também subiu, caiu. E Bovespa no dia de hoje fechou em queda de 0,50%, sexta queda consecutiva, a 115.882 pontos. Chegou a bater 1.000 pontos ou menos. Chegou a bater 114.886 pontos. Dia de bastante volatilidade. O IFIX caiu 0,02. Bolsas americanas derreteram. O BDRX aqui no Brasil caiu 1,49%. O S&P caiu 2,57%. Derreteram porque isso é muita queda nos Estados Unidos. Com isso, o S&P já virou para queda em 2021. Depois de tanta valorização em 2020, já virou para queda em 2021. O Dow Jones caiu 2,05%, o Nasdaq caiu 2,61%. Tá? Então, quedas fortes nos Estados Unidos no dia de hoje. VIX, o VIX, o índice de volatilidade, esse bicho explodiu, subiu 61,64% em um dia só. Desde janeiro de 2020, há mais de um ano, foi maior alta, muito maior do que as altas do coronavírus em fevereiro, março, abril, maio de 2020. Uma coisa grotesca, uma coisa assim, uma volatilidade gigante. Isso significa que os mercados estão morrendo de medo, imprevisibilidade nas alturas, risco nas alturas. Isso é sério, isso não é coisa boba não. Dólar subiu 1,10% para R$ 5,41. Os petróleos fecharam estáveis acima de $50. Bom, a queda aqui do Bovespa de hoje foi puxada pela performance das bolsas de Nova York, é óbvio. Mas também contribuiu para quedas no Brasil questões de economia na Europa e na China. A Alemanha veio com uma grande queda no índice de confiança do consumidor, grande queda, indicando recessão. E a China preocupada, apesar de ter expandido algumas linhas econômicas, daqui a pouco eu te conto, a economia chinesa preocupada com o crescimento futuro, impacto de coronavírus, e com isso o setor de commodities, grande alavanca de crescimento e valorização da Bolsa Brasileira, o setor de commodities deu uma balançada. Então o minério de ferro caiu bastante, puxou para baixo as siderúrgicas, Vale, Uzi Minas, Gerdau, CSN, ou seja, coisa brava no dia de hoje, tá? As bolsas lá fora, com essa queda aí de que eu falei para vocês, foi o pior dia em 3 meses, desde outubro que não tinha um dia tão ruim. E o que houve lá nos Estados Unidos? Vários fatores, tá? Em primeiro lugar, o Federal Reserve, Banco Central Americano, manteve a taxa de juros entre 0 e 0,25% ao ano, estáveis, mas o Fed ele não aumentou, não expandiu o programa de recompra de títulos públicos justamente para injetar mais liquidez, mais dinheiro na economia americana. Ele não fez isso, o mercado esperava que ele fosse fazer. Como o Fed não fez isso, enviou um sinal ruim de não risco de liquidez, mas queria uma liquidez maior. Essa liquidez não veio com o anúncio do Fed hoje. O Fed também diz que está bem preocupado com a situação econômica dos Estados Unidos, setor de empregos, uma lenta recuperação econômica na maior economia do mundo. A Boeing reportou números ruins, tá? A temporada de balanço rolando, solta lá. Boeing reportou números ruins, caiu mais de 4%, puxou o Dow Jones para baixo. Ou seja, preocupações sérias com questões nos Estados Unidos, maior economia do mundo, com China, com Europa, com coronavírus, etc. Tudo isso fez VIX disparar, bolsas caírem no dia de hoje. Bom, o Fed manteve o que eu disse para vocês, o Fed disse que a Covid está causando enormes dificuldades humanas e econômicas nos Estados Unidos e em todo o mundo, e que a crise ainda está longe de acabar. Vamos lembrar que chegou uma confirmação de 3 casos no estado de São Paulo da infecção por essa variante mais transmissível do coronavírus identificada no Amazonas, em Manaus principalmente. Está chegando aqui no Sudeste. A quarentena aqui já piorou, pode piorar mais. Não temos notícias boas no dia de hoje, tá? Não temos um dia difícil. Na Alemanha, como eu falei, o índice de confiança do consumidor caiu 7,5 pontos, bastante ruim, bastante abaixo da expectativa dos economistas e dos analistas. Já na China, houve um crescimento de 20,1% nos lucros industriais na comparação
com o mesmo mês de 2019, né? Foi o final de 2020 com 2019. Então teve um número aqui interessante, mas de novo algumas preocupações relevantes. No Brasil, preocupações aí, questões políticas, presidente Bolsonaro de volta no centro das atenções, com denúncia de gastos, etc. Na Câmara dos Deputados, nas eleições, Rodrigo Maia disse que o DEM, seu partido, está rachando no apoio. O Rodrigo Maia quer que apoie o Baleia Rossi, o seu candidato do MDB, e o governo está apoiando Arthur Lira, e o Arthur Lira parece estar em grande vantagem para ganhar a presidência da Câmara e alinhar os interesses do governo. Enfim, o mercado aparentemente gostou dessa vantagem do Lira, até porque pode colocar panos quentes num processo de impeachment, nos pedidos de impeachment, não trazendo essa grande volatilidade, mas a verdade é que está tudo muito volátil e muito tenso, tá? No resumo do Ibovespinha, a maior alta do dia, Cielo disparou 13%, Azul subiu 5,4%, Exetec, Engie, Gol foram as 5 maiores altas do dia de hoje. As maiores quedas, maior Suzano caiu 5,89%, TOTS caiu, Klabin caiu 3,75%, Intermédica caiu 3,78% e Hapvida caiu 3,69%. Ufa! Coisa brava. Cielo subiu forte porque reportou aumento de lucro no quarto trimestre de 2020, acima das expectativas. Como que ela fez isso? Focando num segmento de pequenas empresas, reduzindo custos, reduzindo linhas ou fechando linhas que não estavam indo bem. A Cielo tentando se reinventar. Vamos lembrar que é a maior empresa de processamento de pagamentos do Brasil. E a Cielo tenta se reinventar, tenta reverter um pouquinho. A ação fechou hoje, não sei quanto fechou, mas teve quedas muito grandes em 2020. As siderúrgicas hoje caíram, como eu falei, futuros do minério de ferro em queda por conta de preocupações de coronavírus e economia da China, grande consumidora de commodities. Suzano caiu forte, Klabin também, nem tanto pelo dólar, né? Muitas vezes são impactados pelo dólar, um pouco China novamente. Preocupação de como que a China vai continuar consumindo essas commodities. Suzano e Klabin são grandes exportadoras. Além disso, elas tiveram grande valorização em 2020, então tem um movimento aí de realização de lucros também. Oi, depois da forte queda de ontem, o IBR3 e o IBR4 subiram 3,45%, 3,46%, menos do que caíram ontem, mas tiveram uma alta. Boeing caiu 3,97%, porque ela teve uma despesa de 6,5 bilhões de dólares relacionada ao seu novo jato 777 por conta da pandemia, crise de segurança com o 737 MAX. Então, grande queda aqui, grande prejuízo, né? Números ruins da Boeing. Embraer, por outro lado, subiu porque o governo do Irã, manifestou que pode voltar a comprar os aviões da Embraer. E a Apple, segura a Apple, que teve, pela primeira vez na história, bateu mais de 100 bilhões de dólares de faturamento de receitas no trimestre, tá? Teve um grande crescimento aqui de 21%, com o iPhone crescendo, serviços, streaming, etc. Então a Apple teve alguma notícia boa aqui, mas rapaz, coisa braba. Essa do VIX aí, é pesado, viu? Então o emoji de hoje tem que ser aquela cara de susto, sabe? Aquela cara de susto aí do emoji de, é a cara do VIX, é a cara de choque, a cara de medo do índice de volatilidade. Então comenta aí com o emoji da cara de susto se você também ficou impressionado com essa disparada gigantesca do VIX. Hashtag Força Ibovespinha, Ibovespinha tá precisando da gente, que Ibovespinha tá ruim das pernas, né? Tá meio difícil. Compartilhe o vídeo com todas as pessoas para todo mundo entender o que aconteceu hoje, para você me ajudar a levar a educação financeira para o Brasil. E a gente se vê amanhã. Muito obrigado, um abraço e tchau!